O cientista puxa a mão rapidamente, sem conseguir acreditar no que vê. Não tem como ele ter visto o que acha que viu. O pelo do cachorro não poderia ter se mexido sozinho. Talvez tenha sido só o carinho dele passando pela pelagem dela, a pele se mexendo por baixo, ou... Não, é um truque da luz. Só pode ser isso. Como mais você explicaria? A cachorra está sentada, impassível, como sempre. Mas um ganido chega aos ouvidos do cientista. Mesmo o homem de maior força de vontade sentiria o coração derreter ao ouvir aquilo. Ela quer ser acariciada novamente, e seu dono logo atende ao pedido. Nem ela sabe o que há de errado com ela, o que está vivendo com ela desde que voltaram da viagem. O cientista faz outro carinho cuidadoso, mas o cachorro não se satisfaz com tão pouco. Ela geme novamente, mostrando que ainda quer mais carinho. Ele estende a mão pela terceira vez e a encosta de leve no pelo dela. A cachorra abaixa a cabeça no joelho dele enquanto ele está sentado, satisfeita. Sob a palma da mão dele, seu dono bagunça o pelo liso e bem cuidado dela até sentir algo pequeno bater em sua mão. Dura apenas uma fração de segundo, um instante, mas ele sente. Uma sensação rápida, como tocar no ferrão de uma abelha, mais breve que um tique do relógio. Então, desaparece, indo embora tão rápido quanto chegou, restando apenas os ecos de uma pequena dor nos segundos seguintes, cada um marcado pelo som do relógio. O cientista observa a palma da mão, incerto se sente algo ou apenas a ausência da sensação. Mas pelo que seus olhos podem ver, não há nada ali. Ele olha para sua cachorra, se inclina mais perto dela para ver seu pelo, enquanto cautelosamente coloca uma mão tranquilizadora em suas costas. Agora ele está perto o bastante para vê-lo se movendo. Se movendo, rastejando, eriçando-se entre a pele da cachorra, tantos juntos que o movimento individual deles é claramente visível a olho nu. O cientista demora a notar que a outra mão com a qual havia acariciado sua cachorra foi a boca em descrença. Agora eles também viviam no corpo dele. Ao longo dos meses que se passam, ele nunca percebe quantos realmente são. Ele nunca percebe, barbeando-se e aparando como sempre, sem nenhum fio de cabelo fora do lugar. Então, ele e seu colega, o especialista, começam a examinar mais a fundo, ao microscópio, as amostras coletadas do seu cachorro. É quando ele os vê pela primeira vez. Dezenas, demais para contar. Depois disso, ele sonha com eles, com minúsculos pontinhos perfurando sua pele à noite, cavando mais fundo, um por um, até que ele também esteja tão coberto deles quanto o cachorro. Sonha com eles ou sente eles. Após divulgar as descobertas, há uma onda de atividade. A fundação começa a fazer perguntas sobre os parasitas. O cientista sugere que perguntem ao especialista, pois só os encontrou por acaso. Seu colega entende de coisas invisíveis a olho nu. Então, um dia, depois de dezenas de vezes respondendo às mesmas perguntas repetidas vezes, o cientista é informado pela fundação que será levado para outro lugar, onde poderá ajudá-los em seus esforços para entender os parasitas. Só quando ele acorda, deitado e amarrado à mesa de vivissecção, é que percebe o que sua ajuda realmente significa. Os cirurgiões tentam acalmá-lo, mas o cientista continua gritando. Oferecem conforto e falsas promessas de que tudo ficará bem enquanto prendem seus braços agitados. Bisturis marcam segmentos, que são removidos e colocados em frascos para análise microscópica. Ainda assim, o cientista grita, porque agora ele entende. Eles também vivem no corpo dele agora. Eles vivem sob a pele dele. A Fundação SCP desde então deu a essa espécie parasita a designação de SCP-189, conhecida coloquialmente entre o pessoal como o parasita imitador de cabelo, um nome bastante descritivo, ou às vezes abreviado apenas como parasita. Ao ampliar a pesquisa do Dr. F e da Dra. W, os pesquisadores da Fundação conseguiram rastrear e observar com sucesso o comportamento desses parasitas. A análise revelou que o SCP-189 é um tipo de nematóide parasita capaz de se manifestar em qualquer forma de vida mamífera, desde cães e gatos até seres humanos. Esses parasitas, como o nome popular sugere, são capazes de se implantar no corpo de uma criatura ao se camuflarem como fios de cabelo individuais, tornando-os difíceis de detectar até que seja tarde demais. A infecção pelo SCP-189 geralmente se inicia quando um mamífero não infectado tem contato direto com uma criatura portadora dos parasitas que imitam fios de cabelo. Um possível novo hospedeiro precisa estar suficientemente próximo dos sacos de ovos do SCP-189 para que a transmissão ocorra.
Esses sacos de ovos precisam de contato direto pele com pele, pois cada um é coberto por ganchos microscópicos. Esses ganchos lembram os das cutículas de algumas espécies de nematóides, pequenos parasitas semelhantes a vermes. Podem ser encontrados em animais, plantas, solo, ambientes de água doce e marinhos, além de vinagre, maltes de cerveja e fissuras aquáticas na crosta terrestre. Ao entrar em contato com um mamífero não infectado, os sacos de ovos do SCP-189 se fixam à superfície da pele do novo hospedeiro por meio desses ganchos microscópicos. Esses ovos, porém, exigem um catalisador específico para eclodir. Em vez de os novos parasitas SCP-189 nascerem no momento em que os sacos de ovos passam para a pele, eles só emergem ao entrar em contato com uma substância específica, o sebo. O sebo é geralmente encontrado na pele, produzido pelas glândulas sebáceas sob a superfície, próximas aos folículos capilares. O sebo é uma substância oleosa que evita o ressecamento da pele e ajuda a manter a barreira cutânea saudável. Embora o excesso de sebo possa ser removido através de uma rotina completa de cuidados com a pele, incluindo limpeza e hidratação, isso faz pouco para evitar infecções por SCP-189. O sebo faz com que os sacos de ovos já fixados eclodam, e então as larvas em seu interior emergem e penetram nos folículos capilares próximos. Dado o tamanho minúsculo e imperceptível tanto dos sacos de ovos quanto das larvas heurísticas emergentes, é impossível sentir uma infecção por SCP-189 enquanto ela ocorre. Uma vez enterrada sob a pele dentro de um folículo capilar, uma larva de SCP-189 irá se prender à base da papila dérmica, abaixo da raiz de um fio de cabelo, localizada sob a pele. As papilas são alimentadas por capilares, os menores e mais delicados vasos sanguíneos do sistema vascular. Eles levam sangue, nutrientes e oxigênio às células, órgãos e sistemas dos mamíferos, incluindo ingredientes que estimulam o crescimento do cabelo nas papilas. Embora não se saiba exatamente como isso aconteceu, as larvas do SCP-189 evoluíram para usar os capilares como fonte de alimento enquanto crescem por 2 a 3 dias. Após esse ponto, a instância adulta de SCP-189 terá crescido o suficiente para se desprender da papila. O verme totalmente desenvolvido irá cortar a fibra capilar e, essencialmente, arrancar um cabelo existente para rapidamente e discretamente tomar o seu lugar. Como uma instância adulta totalmente desenvolvida do SCP-189, o parasita irá envolver completamente a papila e a matriz capilar ao redor, e a partir desse ponto passará a se alimentar das células que são descartadas pela matriz capilar. Em indivíduos não infectados, essas células formariam fibras capilares, mas um verme SCP-189 as usa para crescer continuamente, tornando-se cada vez mais longo sem o indivíduo perceber. Pesquisadores da Fundação SCP ainda não compreendem como essa espécie de nematóide evoluiu, já que explora perfeitamente os comportamentos celulares de humanos e outros mamíferos. Algumas teorias entre o pessoal sugerem que o SCP-189 foi originalmente criado por bioengenharia para aproveitar e se alimentar do processo típico de crescimento capilar por alguém com um conhecimento aprofundado de como essa função corporal ocorre. No entanto, não há evidências que apoiem essa ideia, e os funcionários são desencorajados a especular que esses parasitas foram criados intencionalmente por meios anômalos. Enquanto o restante do parasita existe sob a pele, a única parte visível de uma instância adulta do SCP-189 é a cauda do verme que se projeta para fora do folículo piloso habitado pelo parasita. A cauda, parecida com um fio de cabelo, camufla-se ao absorver pigmentos e queratina das células consumidas pelo parasita. Principalmente a queratina, pois é a proteína que favorece o crescimento saudável do cabelo, unhas e da epiderme, camada externa da pele. O SCP-189 usa a queratina corporal para criar uma cutícula externa, camada protetora fina que combina com a cor do cabelo do infectado. Isso permite que os parasitas evitem a detecção, igualando a cor do cabelo do hospedeiro. Além disso, a cauda que sai de um verme SCP-189 tem diâmetro e comprimento parecidos com um fio de cabelo do folículo onde o parasita se aloja. Visualmente, isso torna as instâncias do SCP-189 indistinguíveis de fios de cabelo normais, a menos que sejam inspecionadas mais de perto com o uso de um microscópio. Caso contrário, quem contrair uma infecção por SCP-189 não perceberá que carrega um parasita anômalo, exceto em situações específicas. Por razões que a Fundação ainda não compreende, enquanto a maioria das instâncias do SCP-189 permanece indetectável e indistinguível de fios de cabelo, outras ocasionalmente se movem de forma independente.
Alguns vermes SCP-189 foram vistos flexionando as caudas, enrolando, desenrolando e chicoteando suas projeções semelhantes a fios de cabelo diante de certos estímulos táteis. Não está claro por que algumas instâncias desses parasitas aparentemente atacam outros organismos, e esse comportamento só foi observado em poucos espécimes. Alguns especialistas da Fundação em Parasitologia Anômala sugeriram que os movimentos podem ser uma resposta involuntária dos parasitas a estímulos externos, enquanto outros argumentam que isso só ocorre quando uma instância do SCP-189 se sente ameaçada. Outras explicações propostas para esses movimentos foram removidas da entrada dos arquivos da Fundação SCP sobre o SCP-189. Infelizmente para os infectados e de forma alarmante para aqueles que os observaram, as infecções por SCP-189 não são de forma alguma benignas. Ao contrário, em vez de só se alojarem sob a pele e se alimentarem das células indefinidamente, os parasitas SCP-189, ao atingir a fase adulta, começam a próxima etapa de seu ciclo de vida. Assim como outras espécies de vermes nematóides, SCP-189 pode criar e fertilizar seus próprios ovos, produzindo de 1 a 3 por vez, que ficam em um saco de ovos protetor, prontos para a transferência ao próximo hospedeiro. Os próprios sacos de ovos também são difíceis de detectar, pois ficam incorporados à cauda que emerge de sob a pele. Depois que se tornam parte da cauda semelhante a um fio de cabelo, os sacos de ovos desenvolvem seus ganchos microscópicos à medida que amadurecem. Quando a cauda crescer mais de 1 milímetro acima da pele do hospedeiro, eles estarão prontos para passar a outro indivíduo. Os sacos de ovos totalmente desenvolvidos do SCP-189 ficam frouxamente embutidos na cutícula da cauda e, uma vez que entram em contato com a superfície de um hospedeiro adequado, seus ganchos se prendem à pele e permitem que sejam puxados e se soltem do organismo original. Porém, esse processo não resulta apenas na transferência dos sacos de ovos do SCP-189 de um hospedeiro para outro. Se os ganchos se fixarem na pele do hospedeiro, as larvas não eclodidas se espalharão pelo sujeito original, permitindo que os parasitas infestem ainda mais o mesmo mamífero se não conseguirem um novo hospedeiro. Agora, os pesquisadores da Fundação descobriram que a camuflagem do SCP-189, que se parece com cabelo comum, pode ser usada contra esses parasitas. Como esperado, as caudas que saem da pele do hospedeiro não são mais grossas nem resistentes que um cabelo comum. Da mesma forma, a cabeça enterrada no folículo capilar sob a pele não está mais presa que a raiz de um cabelo comum. Isso significa que, desde que a Fundação consiga identificar uma infecção por SCP-189 antes que o verme produza ovos e se espalhe ou infecte ainda mais o hospedeiro, existe a possibilidade de os parasitas serem removidos. Assim como o cabelo que imita, a cauda semelhante a um fio de cabelo pode ser quebrada ou cortada, ou todo o organismo pode ser arrancado ou removido da mesma forma que um cabelo comum pode ser. Quando cortada, a cauda de um parasita SCP-189 adulto regenera uma nova cabeça e vira outro verme separado. Porém, isso só ocorre se conseguirem um novo hospedeiro, caso contrário, morrerão de fome sem acesso aos capilares celulares para se alimentar. Considerando que instâncias de SCP-189 que têm suas caudas cortadas podem simplesmente regenerar essa parte de si mesmas, a extração de todo o organismo é recomendada pelos especialistas em tricologia da Fundação SCP. Folículos capilares contendo parasitas SCP-189 ativos podem todos morrer devido a causas e condições completamente naturais que podem desencadear a queda de cabelo. Qualquer evento que cause a perda do cabelo de um folículo também remove um parasita SCP-189, forçando-o a se desprender de seu hospedeiro. Após isso, eles geralmente morrem em até 1 hora, embora possam sobreviver até 6 horas separados de seu hospedeiro anterior. Mesmo instâncias adultas mortas de SCP-189 podem representar um risco de infecção, pois os ovos que produzem podem permanecer viáveis por vários anos. Ou seja, mesmo que um novo indivíduo entre em contato direto com o verme SCP-189 morto, seu saco de ovos ainda pode cravar seus ganchos na pele da pessoa e transmitir a infecção parasitária. De longe, a característica mais alarmante do SCP-189 são seus efeitos em um mamífero já morto. Mesmo com a morte do hospedeiro, os espécimes de SCP-189 sobrevivem e se alimentam do corpo restante, cavando túneis nos tecidos. Assim, os parasitas continuam produzindo ovos e se espalham pelo cadáver até o início da decomposição do hospedeiro.
Quando esse processo começa, os vermes SCP-189 morrem pelas toxinas geradas na decomposição do corpo após a morte. No entanto, ainda podem ser transmitidos a quem tiver contato com o cadáver antes da decomposição. Em infecções por SCP-189 em humanos, legistas e agentes funerários que lidam com corpos infectados rapidamente se tornam novos hospedeiros das larvas do parasita. Apesar de seu nome ter sido apagado dos registros da Fundação, o doutor que descobriu os parasitas SCP-189 certamente não esqueceria o que encontrou. Durante uma viagem de 6 meses para uma área remota da floresta tropical em uma região do mundo cujo nome foi suprimido, o Dr. F pretendia passar todo o tempo focado em seu estudo de biodiversidade e teria feito isso se não fosse por Kara. Kara, uma Golden Retriever de 3 anos, era a mascote do Dr. F e foi levada por ele para a expedição. Durante a viagem, Kara foi infectada por inúmeras instâncias do SCP-189. Segundo registros, Kara foi a primeira infectada conhecida dessa rara espécie de parasita. Isso passou despercebido pelo Dr. F, que voltou aos Estados Unidos com Kara. Na época, estimava-se que cerca de 80% dos folículos capilares do cachorro já estavam infestados por parasitas. Humanos têm 5 milhões de folículos capilares no corpo, entre 1.800 e 3.000 fios de cabelo por polegada. Em média, um cachorro pode ter 15.000 fios de pelo por polegada de pele. Vários dias após retornarem aos Estados Unidos, o Dr. F percebeu, enquanto acariciava Kara, que o pelo da Golden Retriever estava se movendo, ou mais precisamente, os parasitas estavam. E o contato próximo provavelmente transmitiu várias instâncias do SCP-189 para o doutor. Ao identificar a infecção anormal, o Dr. F contatou um parasitologista, cujo nome também foi suprimido dos arquivos da Fundação. O Dr. W foi convidado a estudar o organismo recém-descoberto e, com o Dr. F, submeteu um artigo detalhando suas descobertas. Ao saber do artigo, a Fundação SCP tomou ciência do SCP-189 e prendeu os doutores F e W. Ambos foram detidos e seus materiais de pesquisa e qualquer coisa ligada ao SCP-189 foram apreendidos para evitar que informações sobre os parasitas chegassem ao público. Enquanto para alguns, ser levado sob custódia pela Fundação SCP provavelmente significaria que nunca mais se ouviria falar deles, tanto o Dr. F quanto o Dr. W foram na verdade recrutados. Ambos se tornaram afiliados à Fundação, e o Dr. W foi nomeado pesquisador principal do SCP-189 por seu histórico em parasitologia. Eles foram designados para uma localização não revelada para investigar populações nativas do SCP-189 e determinar soluções para sua contenção ou extermínio. O paradeiro do Dr. F foi removido dos registros da Fundação. Atualmente, a Fundação possui várias amostras do SCP-189 que mantém armazenadas em uma instalação de contenção criogênica classificada. Qualquer amostra mantida nesta instalação que exceda a quantidade que a Fundação é capaz de conter com segurança deve ser destruída imediatamente por incineração. Os sujeitos de teste que foram infectados pelo parasita são mantidos em uma câmara de contenção selada, com uma eclusa de ar e um chuveiro químico. Os funcionários que interagem com esses sujeitos de teste infectados são obrigados a usar trajes de proteção NBC padrão durante o tempo em que estiverem dentro e devem passar por um chuveiro químico antes de sair da eclusa de ar e deixar a área. Quando os sujeitos de teste morrem, seja pela infecção ou por terminação, seus corpos devem ser selados em um saco mortuário hermético e passar pelo mesmo chuveiro químico antes de serem removidos da câmara. Depois deve ser colocado no incinerador. Se as medidas de contenção falharem e um membro da equipe for infestado pelo SCP-189, ele deve ser colocado em quarentena como os sujeitos de teste e tratado com o agente antiparasitário 189-A. Se for constatado que algum humano ou animal em um local da Fundação está com SCP-189, todos os seres vivos devem ser inspecionados conforme o procedimento. Os membros da equipe devem então ser tratados, enquanto os classe D e animais não SCP devem ser terminados e incinerados, após o que a instalação deve ser completamente limpa com o agente antiparasitário 189-A. Casos de SCP-189 encontrados fora da Fundação devem ser detidos e colocados em quarentena imediatamente. Animais precisam ser eutanasiados e incinerados. Humanos podem ser tratados com antiparasitário e amnésicos classe C ou B. Pessoas que tiveram ou podem ter tido contato próximo com infectados devem ser examinadas e tratadas, se necessário.
Um documento com histórias de cobertura pode ser fornecido sob solicitação e incluir casos como vazamentos de gás, infestações de percevejos e surtos de gripe aviária. Desde a descoberta inicial do SCP-189 e a Fundação tomando conhecimento de sua existência, houve inúmeros incidentes de infestação documentados em várias partes do mundo. A origem das infecções fora da Fundação SCP permanece desconhecida. As teorias vão desde a possível existência de um grupo de portadores ainda não identificado, transmitindo parasitas que imitam cabelo a novos infectados, até outra origem comum para esses parasitas, com alguns pesquisadores sugerindo que pode existir um paciente zero para as infecções ou um organismo capaz de gerar mais instâncias do SCP-189 de forma semelhante a uma rainha em algumas populações de insetos. Um número considerável de seres humanos e animais foi confirmado como tendo contraído uma ou mais instâncias do SCP-189. A Fundação está trabalhando incansavelmente para monitorar os surtos e garantir que o público permaneça sem saber que podem existir parasitas anômalos vivendo em seus couros cabeludos. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outro registro dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-420 Condição de pele agressiva.